Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de português, a gente vai relembrar um conteúdo que a gente já viu lá em gramática, que a gente já viu lá em caligrafia, que é o uso do mal com U e o uso do mal com L, que a gente já conhece, que a gente já estudou, não é verdade? Mal com U e mal com L. Só que antes de iniciar esse conteúdo, como é de rotina, eu vou fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pela plataforma, tá bom? Então agora eu vou iniciar a chamada. Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolás Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento, o Anderson Diego e Naila Vitória. Então, meus amores do quinto ano, a gente vai fazer o seguinte. Eu quero que vocês peguem o livro de português e abram na página 88, tá certo? Abram na página 88, onde a gente tem uma leiturinha aqui. Cuidado com o lobo mau, que é o que eu vou passar para vocês. Só que antes, vamos relembrar o seguinte, que mal com U, a gente, para saber quando usar mal com U ou mal com L, no mal com U, a gente vai trocar pelo seu antônimo, que é bom. Enquanto que mal com L, a gente vai trocar numa frase para ver se encaixa, para determinar qual o mal com U ou com L que a gente vai usar. O antônimo de mal com L é bem. Vou dar um exemplo. Se eu escrevesse a seguinte frase: o menino caiu. Eu quero colocar aqui, o menino mal caiu. Tô dando um exemplo aqui. Aí eu vou trocar. O menino bem caiu ou o menino bom caiu? Qual é que se encaixa melhor aqui? O menino bom, né? Caiu. Então quer dizer que eu vou escrever mal com U. O menino mal caiu. Né? Agora, se eu tivesse a seguinte frase: hoje estou mal. Qual é que se encaixa? Hoje estou bom ou hoje estou bem? Hoje estou bem. Então, a gente vai colocar aqui, ó, mal com L. Então, sempre quando a gente quer saber se a gente vai usar mal com L ou mal com U, a gente utiliza o antônimo dessas palavras. O antônimo de mal com U é bom e o antônimo de mal com L é bem, para que a gente consiga identificar se a gente vai usar na frase o mal com U ou o mal com L. Então, dito isso, vamos para a leitura do texto aqui. Cuidado com o lobo mau, irmão de Grimm. Vejam só. Você já deve ter ouvido a história de Chapeuzinho Vermelho, uma menina que usava um capuz vermelho. Dizem que ela usava esse capuz para proteger-se do lobo mau. Parece que os lobos não gostam de vermelho. Ele, o lobo, vivia na floresta aterrorizando. Certa vez, Chapeuzinho foi visitar a vovó, que morava na floresta. A menina chegou tranquilamente na casa da sua avó. Mas, mal chegou lá, levou um grande susto. O lobo mau havia disfarçado a sua voz e enganado a vovó, fazendo-se passar por Chapeuzinho, entrando na casa para devorá-la. Antes que tal coisa acontecesse, Chapeuzinho chegou, mas ela o reconheceu e saiu de lá correndo para pedir ajuda. Encontrando um caçador, contou-lhe tudo o que acontecera. O caçador, mais que depressa, salvou a vovó e Chapeuzinho e acabou de vez com as presepadas do lobo. Mas algumas lições devemos aprender com essa história.
Quem já viu criança fazer coisa de adulto? Quanto perigo Chapeuzinho evitaria se tivesse ido acompanhada? E devemos prestar bem a atenção em que nós recebemos dentro da nossa casa. Além disso, não sabemos se encontraremos sempre um caçador salvador. Fica aí a dica. Então, nesse texto, vamos puxar para o conteúdo. Cuidado com o lobo mau. Lobo mau foi escrito com mal com U. Vamos ver um antônimo. O lobo bom. Combina, né? O lobo bem não está correto. Então, ó, o lobo mau, escrito com U. Então, vejam. Observe abaixo a classificação das palavras retiradas do texto. Mal é um adjetivo e é antônimo de bom. E mal com L é um advérbio de modo e é antônimo de bem. Então, vejam. Como tarefa de casa de português, vocês vão fazer apenas, tá? A página 89, sobre o uso do mal com L e o mal com U, tá? E agora eu vou fazer as explicações para vocês dos exercícios. Complete as frases com mal com U ou mal com L. Ele é um mau aluno. Minha filha chegou mal do passeio. Sua febre é um mau sinal. Ela está sempre de mau humor. Segundo quesito. Marque com um X a alternativa em que a palavra mal foi empregada corretamente. Seu elogio foi mal interpretado por todos. O comportamento de seu filho é um mau exemplo. Júnior é um mau dentista. Qual é a frase em que o uso do mal está empregado corretamente, do mal com L? Terceiro, copie as frases substituindo as palavras em destaque por seu antônimo. Então eu tenho: Eduardo é um bom cozinheiro. Beatriz não está passando bem. Patrícia se comportou muito bem nas aulas. Letra D, o bom exemplo de Manuela foi seguido por todos. Então a gente vai mudar essas palavras em destaques, bem e bom, pelo uso do mal com U e mal com L. Mal com U, bom, mal com L, bem. Certo? No quarto quesito, eu já tenho o seguinte. Observe as cenas e marque com um X a que representa um bom comportamento. Então, eu tenho um menino jogando lixo na rua. Isso não é um bom comportamento. Depois, eu tenho um menino jogando lixo na coleta seletiva. E depois, eu tenho meninas brincando na escola. Agora, escreva a palavra que indica o mau comportamento das crianças na cena que você marcou. Mal com U ou mal com L? Essa é a atividade de casa do livro de português. Agora eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de produção de texto, tá? E abrissem o livro de produção de texto de vocês na página 37, tá certo? E aí, a gente vai revisitar esse conteúdo, que é o conteúdo de matéria jornalística. Por quê? Como atividade de produção de texto, eu quero que no caderno de vocês, tá? De português ou de produção de texto, quem tiver a disciplina de produção de texto, que vocês pesquisem, tá? Colhem ou escrevam uma matéria jornalística, tá? E para isso, a gente tem que relembrar o que é uma matéria jornalística, que a gente já viu. E agora a gente está relembrando. Uma matéria jornalística, ela equivale ao material final de um veículo, né, de um jornal de imprensa em espaços de informação. Então, existem 3 tipos de matéria jornalística. Um artigo, que é um texto que expressa a opinião de quem escreve a respeito de um acontecimento. Uma reportagem, que é um texto que, por meio da coleta de dados e resultado de pesquisa de diversas fontes, confronta as visões distintas da mesma realidade. E uma matéria, que trata-se de uma reportagem, mas não chega a ser tão complexa. Então, eu quero que vocês pesquisem uma matéria jornalística, tá? Podem pesquisar em jornais, tá? Ou podem pesquisar na internet. E vocês colhem ou escrevam no espaço, né?
no caderno de vocês, na matéria de produção de texto ou de português, essa matéria. Porque na minha próxima live de português, a gente vai corrigir e eu vou querer ouvir de cada um de vocês a matéria que vocês pesquisaram, que vocês colocaram, tá? E aí, eu quero justamente isso, que vocês pesquisem. Pode ser qualquer tipo de matéria, pode ser uma matéria falando sobre comida, falando sobre restaurantes, falando sobre roupas, sobre moda, enfim, tá? Qualquer matéria, contanto que ela seja jornalística. Pode ser um artigo, pode ser uma reportagem investigativa, ou pode ser uma matéria pequena mesmo, tá? Que vocês podem colar ou copiar no caderno de vocês essa matéria. Só vou querer uma matéria, tá certo? Jornalística, que eu quero que vocês façam na disciplina de produção de texto, que é um conteúdo que a gente já viu, tá certo, meus amores? Então, vejam só. Agora, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês de literatura. E vocês sabem que a gente está vindo trabalhando com os paradidáticos, né? A gente está vindo estudando os paradidáticos. A gente fez a leitura na aula passada, né? Na minha última live de português da semana passada, sobre o paradidático, confusões na floresta, né? Que a gente vem trabalhando. Como eu disse a vocês, posteriormente, a gente vai fazer uma apresentação desse paradidático, a gente vai separar personagens. Então, eu vou continuar com vocês a fazer o questionário, a interpretação textual dessa história, Confusões na Floresta, no livro de literatura. Então, para casa, vocês vão fazer as páginas 30, tá certo? E 31, como atividade de cada. Vão fazer o 8º, o 9º, o 10º quesito, o 11º, o 12º e o 13º, tá? E eu também aconselho que vocês releiam a história, tá? Vale muito a pena reler, até porque a gente vai dramatizar essa história, né? A gente vai fazer uma apresentação dessa história, que mais pra frente eu vou dizer a vocês, divulgar como é que de fato a gente vai fazer. Então é importante que a gente se familiarize com os personagens, com a história, né? Enfim. Então aqui eu vou explicar para vocês as questões da atividade de literatura que a gente vai fazer. Lá na página 30, no 8º quesito, a vontade de espalhar a notícia foi maior do que a incredulidade do beija-flor. O que a palavra em destaque acima indica? Incredulidade. O beija-flor acreditou que o leão havia sido domado, ou o beija-flor não se convenceu de que o papagaio dominou o leão? No 9º, escreva um diálogo, isso é a resposta pessoal, um diálogo possível entre o beija-flor e a borboleta, no momento em que ela deu a notícia, né? Que no momento que o beija-flor deu a notícia de que o leão tinha sido derrotado pelo papagaio, né? Vocês vão escrever aqui. No 10º, a história que o beija-flor contou para a borboleta é a mesma que ele ouviu, registra a seguir. Então, vocês vão escrever aqui o que o beija-flor ouviu e o que o beija-flor falou. No 11º, a borboleta contou para a preguiça que o senhor papagaio estava muito o quê? Encontre a palavra que completa a frase entre as letras do diagrama abaixo. No 12º, a preguiça, ao receber a notícia, desceu rapidamente para se esconder do papagaio. Pinte da mesma cor o lugar onde ela se escondeu e a quem este lugar pertencia. No 13º e último, pinte os espaços com pontinhos e encontre a palavra que indica o que causou toda a confusão na floresta. Em seguida, crie uma frase com essa palavra. Então, essas são as 2 páginas do livro de literatura que vocês vão fazer, tá? Como atividade de casa. Então, a gente tem no livro de português, como atividade de casa, a página 89, como produção de texto. Vocês têm uma pesquisa no caderno, onde vocês vão pesquisar uma reportagem, né? Para colocar no caderno, uma matéria jornalística, uma reportagem, tá? Vocês vão escrever no caderno. E literatura, página 30 e 31. Certo, meus amores? Bom,
É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, tá? Escrevam aqui nos comentários da plataforma qualquer dúvida que surgir, tá? Entre em contato com tia. E é isso. Tenham um bom dia, um beijo pra vocês, um cheiro. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Beijo!